Queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus, que sempre nos garante vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se você está aqui, Deus te garantiu vitória por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Eu convido a igreja a se colocar em pé neste momento. A gente estará lendo Salmos 93, é um salmo de poder, um salmo de majestade do nosso Deus. O Salmo 93 diz assim: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, Ele firmou o mundo que não vacila. O seu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas, Ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. E o verso 5: os teus testemunhos são fidelíssimos. Olha que palavra maravilhosa. Os teus testemunhos são fidelíssimos. Aleluia. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém, queridos? A Bíblia diz que desde a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus como o nosso Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Eu sei que as circunstâncias às vezes são as mais difíceis. Eu sei que os momentos que nós passamos são os mais terríveis. Às vezes nós estamos no pó, às vezes nós não vemos saída. Às vezes as ondas são altas, são grandes, mas confia em Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, amados? Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, oremos ao Senhor. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua presença. Nós viemos neste lugar chamado casa de oração, Pai, em comunhão uns com os outros, para juntos prestarmos culto a Ti, Deus, o nosso Deus. Pai, que tudo quanto seja feito nesta noite, seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, para o Deus dos impossíveis, que desde a eternidade não se ouviu e nem se viu alguém como Tu, Senhor. E Tu és o nosso Deus, o Deus poderoso. Tu és todo poderoso e o mundo está em Tuas mãos. As nossas vidas estão nas palmas das Tuas mãos, Pai. E basta uma palavra Tua, basta um mover Teu, para que as circunstâncias possam mudar, para que uma nova história possa ser escrita, para que as coisas ocorram de modo diferente, Pai, mas é tudo no Teu tempo, no Teu jeito, Senhor, e a nós compete apenas confiar em Ti, Senhor. O Senhor que é fiel a cada um de nós, trabalha em cada vida, em cada coração, em cada alma aqui presente, Senhor. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua bondade, Pai, sobre os nossos corações, Pai. Que possamos com os nossos corações Te adorar, Te louvar, Te engrandecer nesta noite. O Deus único, todo poderoso, que é o nosso Deus, Pai. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso culto nesta noite, Senhor. Em nome santo e precioso de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Ministério de louvor. Amém. Graça e paz, irmãos.
A palavra do Senhor nos diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então tudo que Ele nos prometeu, Ele cumprirá, até que a grande promessa se cumpra e que Ele volte buscar a sua igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. do verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação de sangue para mim. Pela liberdade usarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sem firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer.
fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube, derrube, derrube as muralhas. Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida das crianças. Nossa irmã Vânia. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar nesse momento a família alvo de oração, o presbítero Tiago e sua família, os aniversariantes da semana. Quem que fez aniversário essa semana também vem para cá, né? Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, mais uma data de vida. Quem completou? Nosso irmão Maicon. Ontem, né, culto de celebração do nosso irmão André, né, que foi um culto maravilhoso aqui na igreja. Foi uma bênção o culto de ontem, tá? Vai, meu irmão. Mais alguém fez aniversário? Não? Igrejas, coloque de pé então. Manzani, vem aqui fazer essa oração para os aniversariantes, família alvo de oração, né? Derramando as bênçãos de Deus sobre a vida deles, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos encontramos agora aqui, ó Pai. Agradecido, Senhor, por estes filhos Teus que se encontram aqui nesta noite, ó Deus, aqui na frente, ó Deus, com muitas bênçãos, com muitas graças recebidas de Ti, ó Pai. Te agradeço pelos aniversariantes, né? Pelo Maico, Senhor Jesus. Te agradeço que o Maico tenha muitas bênçãos, continue sendo abençoado, ele, sua esposa, Senhor, sua família que está se formando, ó Deus. Muito obrigado por esse nosso irmão, ó Pai. Te agradeço também pela vida do Tiago, da Elaine, das suas filhas, ó Deus. Continua, Senhor Jesus, abençoando, que ele seja também essa bênção nas Tuas mãos, ó Deus. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito que nos enche aqui nesta noite, ó Deus. Tudo aquilo que viemos, Senhor, buscar, que nós possamos levar, voltar com o nosso vaso transbordando para a nossa casa, ó Pai.
Eu oro também pela vida do irmão Jonatas, ó Deus. Agradeço pela vida dele, Senhor. Esse teu servo, ó Deus, que tem sido um vaso usado em tuas mãos, ó Deus. Continua usando o teu filho, abençoando, capacitando cada vez mais, ó Deus. Abençoa ele, a Janaína, o Felipe, ó Deus, enfim, toda a sua família, sua irmã, ó Deus, que faz tratamento, ó Deus. Continua com aquela vida, continua com essa família. Continua, Senhor, com o povo de Deus que se encontra aqui nesta noite, Senhor. É a minha oração no teu precioso nome. Amém. Sorteio da família? Deus te abençoe, minha irmã. Fazer o pastor visitar umas 3 famílias essa semana? Vai lá. Leonardo Gonçalves e família, amém. Anotem aí, irmãos, amém. Ministério do Louvor. Saudamos novamente a igreja e vamos louvar ao Senhor, amém? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará
Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos neste momento estar entoando que o Senhor é digno de tudo em nós. Esqueça tudo que está lá fora e foque apenas os olhos em Jesus nesse momento. E deixe que a presença dele invada seu coração. Que a presença do Senhor invada essa igreja neste momento. Que nos invada todos os dias das nossas vidas. Declare o quanto ele é digno e quanto ele é o Senhor da sua vida. Quanto ele é o Senhor da sua casa, dos seus pensamentos. De tudo em nós. Amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Eleve a sua adoração ao Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, só tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória.
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja a sua grandeza, por mais uma noite na presença dEle, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, pelos louvores e pela sua vida que aqui está, amém, queridos. Eu tenho a certeza que foi o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, que marcou a sua vinda aqui nessa noite. Não é só mais um culto, mais uma reunião, mas o Senhor marca os seus encontros. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Onde estivemos aqui no culto de ações de graças pela vida do presbítero André, os 80 anos. E foi maravilhoso a presença de Deus, todos os irmãos aqui reunidos. Eu estou vendo a Duca com seu esposo lá, cumpriu a promessa, não é? Disse que estaria aqui, que Deus abençoe, seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Você e a sua família, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: E aconteceu que Pedro e João subiam juntos para o templo, a hora da oração, a nona, e estava sendo trazido certo homem coxo, desde o ventre da mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo que estavam prestes a entrar no templo, Pedro e João pediu-lhes uma esmola. E Pedro, junto com João, fitando nele os olhos, disse: Olha para nós. E atentou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse: Nem prata e nem o ouro eu possuo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, levantou, e imediatamente os ossos dos pés e dos tornozelos se firmaram. E saltando se pôs de pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E como o homem coxo que fora curado não largasse Pedro e João, todo o povo acorreu a eles no pórtico chamado Salomão com grande admiração. Versículo 12. E quando Pedro viu isso, respondeu ao povo: Varões de Israel, por que vos maravilhais com isso? Ou por que olhais tão fixamente para nós, como se por nosso poder ou santidade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem entregaste e negaste na presença de Pilatos, quando ele estava decidido a soltá-lo. Mas negaste o santo e justo e exigiste que vos fosse liberto um assassino. E matastes o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que somos testemunhas hoje. E o nome dele, por meio da fé nesse nome, fortaleceu a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a esse homem perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmão, sei que por ignorância o fizestes, como também seus chefes. Mas o que Deus antes anunciara pela boca dos seus profetas, a saber que Cristo sofreria, isso assim ele cumpriu. 19, para finalizar. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos,
para que os vossos pecados sejam apagados, quando da presença de Jesus Cristo, para que venham então tempos de refrigério. Amém, queridos? Vamos orar mais um pouco na presença de Deus. Estou vendo também os Ciros ali com a Josi, vizinho nosso. Deus abençoe pela visita. O povo já estava com saudade de vocês já. Fique à vontade. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Você tem essa fé que o Espírito Santo está entre nós, dentro de você? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais no seu nome, ali Ele está. E Ele está entre nós nessa noite, trabalhando nos corações e mentes, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo uma direção. Você pode escolher nessa noite 2 formas de ir embora: a mesma forma que você chegou aqui, ou uma forma melhor, tocado, transformado, acalorado pela presença de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Não temos nada para lhe oferecer, Senhor, que não seja o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso coração quebrantado. Quem somos nós, Senhor, para querer surpreender a Ti? Somos devedores eternos da graça infinita e abundante. Nós estamos aqui como devedores a Ti, Senhor. Todos os dias que abrimos essa igreja, nos reunimos em adoração, Senhor, ainda é muito pouco de tudo que o Senhor é, que o Senhor já fez, que o Senhor fará nas nossas vidas. Ainda assim abrimos o nosso coração diante de Ti nessa noite. Nos humilhamos, nos rendemos ao nome de Jesus. Reconhecemos que nada somos e que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e que a Tua presença é maravilhosa. Ela é a nossa maior riqueza, ela é o nosso maior sentido, ela nos completa. A Tua palavra é alimento, Tua palavra é bússola, é direção, é como mel, como um favo de mel, como diz a Sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então fale mais uma vez neste lugar sagrado, fale por intermédio do Teu Espírito Santo. Apesar da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa ignorância, das nossas limitações, Senhor, fale através do Teu Espírito e através da Sua palavra. Não permita que um só coração neste lugar não seja tocado por ela, porque ela é o começo, ela é o meio, ela é o fim, é o Verbo que se fez carne. Fale conosco neste lugar. O nosso coração anseia, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito. Te agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Como quando me foi passado a responsabilidade dessa noite, eu pedi a Deus uma palavra e Ele colocou algo no meu coração. O tema da mensagem dessa noite, que quero ser bastante objetivo e breve, para que você pegue aquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Pare de terceirizar a sua fé e a sua vida. Pare de terceirizar a sua fé e a sua vida. O sentimento de responsabilidade no ser humano faz parte da sua essência. A criança, desde pequena, quando ela começa a lidar com os brinquedos, ela já se sente responsável e donos por aqueles brinquedos. Eu quero emprestar a sua memória para que você se lembre na sua vida o dia em que alguns pontos dela, alguns fatos te fizeram entender que a partir daquele momento, agora a sua vida dependia dos resultados das suas próprias decisões. Fatos da nossa vida em que nós paramos e olhamos: poxa, agora é comigo a bola, agora é comigo. Você lembra quando nasceu o seu primeiro filho? Você olhou para aquele pedaço de gente com cara de joelho no vidro do hospital e falou assim: agora sou eu que vou ter que trabalhar, eu que vou ter que educar, eu vou ter que dar a minha vida com a esposa por esse pedaço de gente que saiu de mim. Ali você já começou a entender a responsabilidade de ser pai. Quando acabou a lua de mel, alguns estão aqui ainda, na lua de mel.
Mas quando acabou a nossa lua de mel e você olhou para a vida agora conjugal e falou: agora é comigo, a água, a luz, o telefone, a compra, os problemas da vida, você agora tomou o lugar do pai e da mãe, num bom sentido, e agora você responde como esposa e como marido pelo sucesso daquela nova família que agora está se iniciando. Você lembra quando você tirou a sua carta, passou na prova, tentou 8 vezes e conseguiu passar? Glória a Deus. E pegou a sua carta, comprou um carro financiado, emprestou do pai e disse: agora é comigo. E aí veio a primeira multa e você não pôde passar no nome de alguém aquela multa, você teve que pagar, porque agora você tinha uma CNH, agora você tinha uma responsabilidade. Deus deu para o homem esse senso de responsabilidade desde o jardim. Ele falou para Adão: fiz tudo isso maravilhoso para você. Olha o rio, coisa mais linda. Olha as árvores, olha os animais. Olha o clima. Agora cuide, dê nome, pastoreie, cuide da terra, cuide da sua esposa, multiplique. Seja governante agora daquilo que eu te dei. Seja responsável. A Bíblia fala de Abraão, que quando Deus diz para ele: você será uma grande nação, a sua descendência será notória. Ele quer ajudar a Deus. A Bíblia diz que ele se deita com uma das suas servas, Agar. Tem um filho, Ismael. Com o passar do tempo, aqueles filhos, o filho começa a brigar com a madrasta, né? Com a Sara. A Agar começa a ter ali uma animosidade, e Deus diz assim para Abraão: você fez agora, meu amigão, solta para a vida. Mas como, Deus, eu vou agora liberar o meu filho? É sangue do meu sangue. Seja responsável. Não é com ele, não era com Agar que a promessa seria cumprida, era com Sara. E aí Abraão tem que tomar aquela responsabilidade, abrir as portas e quase que expulsar Ismael com Agar para a vida. A Bíblia diz na lei de Moisés que era olho por olho e dente por dente. Estragou a cerca, paga com a sua. Morreu o boi do vizinho, paga com o seu. Machucou o braço, vão machucar o seu braço. Era assim a famosa lei do talhão, porque Deus, ele deu para o homem esse senso de responsabilidade. Deus é um Deus responsável. Imagine você como pai, agora como Deus. Imagine isso na sua cabeça. Jesus está agora erigido na cruz, e ele diz ali no ápice do seu sofrimento, do amargor da sua alma: Pai, por que me desamparou aqui? Os da direita e da esquerda começam a apontá-lo, dizer: você não é Deus, você não é o Filho de Deus, desce daí, nos ajuda, salva você e a mim. E a Bíblia diz que houve um silêncio naquela hora. Imagina agora o Deus Pai, você vendo o seu filho agora sendo destruído numa cruz, amaldiçoado pelo sofrimento, cuspido no seu rosto, e não pode fazer nada para salvá-lo. Quando você vê o seu filho doente, o que você faz? Você diz assim: Deus, coloque em mim essa doença, que seja eu. Mas Deus, porque Ele é responsável pela sua palavra, Ele não desceu do céu para salvar Jesus. Ele ficou em silêncio, porque Ele tinha uma palavra e um propósito para cumprir. Deus não mandou anjos, Deus não mandou profetas, Deus não mandou ninguém. Ele mandou o próprio Filho. Ele falou: só eu posso resolver. Então eu me responsabilizo com isso, porque quem ama se responsabiliza. O que é terceirizar a responsabilidade da fé e da vida? É quando eu transfiro para terceiros aquilo que eu devo e posso fazer, esperando os frutos daquilo por intermédio de alguém. O que é terceirizar? Está aqui o Fábio, trabalha lá para uma empresa, ele é um terceiro, sim ou não? Então a empresa principal não faz aquele trabalho, o que ela faz, contrata outro para fazer, mas o resultado do trabalho do terceiro, ela usufrui.
terceirização da fé não é de hoje. A Bíblia diz em João capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, dos cambistas. Jesus entra no templo e ali um monte de camelô, vendendo sacrifício, vendendo amuleto, vendendo cabritas, vacas, passarinhos, para que o povo comprasse e oferecesse no templo. Sendo que a lei dizia que a família tinha que preparar o animal para que no dia da propiciação chegasse no templo, deixasse na mão do sacerdote e o sacerdote fazia o sacrifício. O que os fariseus da época e os administradores do templo inventaram? Você não precisa ter esse trabalho. Você não precisa criar um bode ali 1 ano, uma vaquinha 1 ano na sua casa, dá trabalho, suja. Tem pasto, tem que dar comida, vacina. Traga o dinheiro. Compre aqui o sacrifício. Compre a adoração e coloque na mão de um sacerdote e você receberá o perdão. E fizeram da casa de Deus naquela época o quê? Um comércio, uma terceirização da fé e da vida. Quando nós tiramos aquilo que depende de nós, quando o nosso relacionamento com Deus, quando a minha fé está condicionada a alguém, a uma situação vantajosa para mim, ou que alguém resolva algo a meu favor, alguém intermedie algo para que eu receba de Deus, eu estou vivendo agora uma religiosidade da fé, uma terceirização. Alguém vai orar por mim, alguém vai fazer por mim diante de Deus. Foi o que Adão fez. Quando Eva come o fruto, o que ele diz? A mulher que você me deu, aí a Naja, ele não assumiu que ele podia escolher de não comer. Ele vai e come de Eva. Então terceirizar a fé não é uma coisa de hoje, é uma coisa do ser humano. Porque nós sempre queremos buscar o quê? Uma linha mais confortável para buscar a Deus e para viver a vida. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Deus não tem assessor, Deus não tem ajudante, Ele deu o seu Filho e você tem, nós, a igreja, tem um acesso direto a Deus. Amém? Você vê por aí igrejas, religiões, em que há uma figura proeminente, um protagonista, alguém que tudo passa por ele, e as pessoas vão aos montes atrás daquela pessoa, porque é mais fácil eu colocar a minha fé e dá-la para que alguém faça por mim, do que eu mesmo me entregar ao Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo orar, às 3 horas da tarde. Às 3 horas, para o judeu da época, era a hora da oração. Era mais um culto. Eles vão em dupla para a igreja. E lá, quando chegam na porta do templo, tinha um mendigo, que era coxo, paralítico, deficiente físico desde criança. Era comum que os vizinhos pegassem ele, todos os dias, e o colocassem na beira da porta do templo, porque ali o rodízio de gente era muito grande, para que ele vivesse das esmolas, da misericórdia do povo. Então todo o culto ele estava ali, encostado na porta, e multidões indo para a oração. Mas nesse dia foi diferente. Os 2 discípulos chegam, e como que um gesto automático, aquele moço estica a mão e pede esmola. R$1, moço. R$1, moço. Pro leite. Para a fralda da criança. Pro dipirona. E a Bíblia diz que Pedro e João olham para eles diretamente. E diz: olhe para mim, moço. Olhe para os meus olhos.
E quando o moço agora tira os olhos da moeda, tira os olhos da carteira, tira os olhos do templo e olha para os 2 discípulos de Jesus, a Bíblia diz que Pedro e João dizem para ele: filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, inclusive o último que eu tinha é assamos um peixe ali entre os irmãos, tô duro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ele pega a mão daquele moço e o levanta. Eu posso escutar os estralos dos tornozelos e dos joelhos, se firmam. E aquele moço sai correndo para dentro da igreja, louvando e bendizendo a Deus. Como está a sua fé hoje? A nossa fé. Como está a sua vida? Como está a sua família? Suas finanças? Seu chamado? Sua saúde? A sua devoção com Deus? Como está a nossa vida hoje? Será que nós não entramos nessa zona de conforto como esse moço, que estava ali sempre dependendo de uma gota de ajuda de alguém, porque não conseguia andar, porque era um mendigo, alguém que precisava dos outros? Mas a proposta do Evangelho, querido, é nos curar. Todos nós já fomos paralíticos da fé, não é? Ninguém aqui entrou sozinho, sim ou não? Alguém teve que orar por nós, alguém teve que ajudar-nos até materialmente, alguém teve que estender a mão na vida. Talvez hoje você está bem financeiramente, mas em algum momento você teve que alguém estender a mão, acreditar em você, te falar assim: olha para mim, cara, vem comigo que eu vou te ajudar. Mas essa ajuda, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Essa fé inicial, que nós somos tratados como o leite materno da fé, ela tem uma validade. Chega um momento que nós temos que amadurecer e virarmos o quê? Adultos espirituais, pessoas que respondem por si mesmos. Em primeiro lugar, identifique a sua zona de conforto e comece o processo de mudança. Em primeiro lugar, identifique a sua zona de conforto e comece um processo de mudança. Sempre terceirizar, irmãos, é mais confortável. Nesse texto que lemos tinha um acordo subliminar, sim ou não? O que é um acordo subliminar? É um acordo que não tem papel. É um acordo que todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala. É uma guerra fria. Qual que era o acordo? Me coloque na porta da igreja. O paralítico falando: não quero mais, me coloquem na porta da igreja. Eu não quero mais que isso. O que a sociedade falava para ele? Colocamos você aí, mas não nos incomode. Me deem esmola. Nós te damos esmola e ficamos com o sentimento de dever cumprido. Me façam sobreviver mais um dia, pelo menos. Todo dia que um judeu pegava aquele moço, era uma boa ação, e o colocava no templo, na porta do templo. Era um desencargo de consciência, porque diziam assim: vou fazer uma boa ação. Vinha outro e dava uma esmola e dizia: está tudo bem, ele está com a vida dele, eu estou colocando um pouquinho de dipirona nessa dor, e o meu dever está cumprido. Fica bom para todos. Talvez a sua vida está assim, a nossa vida está assim hoje. Ninguém fala nada, ninguém mexe na ferida. Nós estamos caminhando e as coisas estão andando como que no automático. Colocamos na porta da igreja, fiz a minha parte, fiz a oferta, terceirizei. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para começarmos um processo de identificação da nossa zona de conforto. Estamos fazendo contratos com Deus subliminares que Deus não assinou. Aqui não toca, Pai. Não precisa falar isso. Não precisa ser tanto assim, tão fanático.
Não precisa também, sabe? Não precisa. Existem verdades, irmãos, que nós criamos dentro da nossa mente, que são fortalezas de um auto-engano. Nós fazemos o nosso próprio tribunal da consciência. Nós julgamos, processamos e nos absolvemos, mas não passa de um teatro para nós aceitarmos a nossa verdade. É um tribunal que... É o que acontece no Brasil hoje. É o mesmo juiz, que é o mesmo que acusa, que investiga, que absolve, que sentencia e que executa a pena. Nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa no nosso coração. Nós criamos uma verdade para nós e nós processamos aquilo. Por isso que Paulo disse, e nem eu mesmo me julgo. Se Paulo, irmão, que eu não chego nem na sujeira do dedo minguinho dele, falou isso, quem dirá eu? Porque a Bíblia diz que o nosso coração o que é enganoso. Por isso que todos os dias nós precisamos, amados e queridos irmãos, eu falo com todo carinho, a começar da minha vida, todos os dias nós precisamos dizer para o Espírito Santo, fale comigo pela sua palavra, use alguém, me ilumine para que eu não me auto-engane. Como aquele povo, bota o coxo ali, devia ter até um apelido, o manquinho, bota ele na porta da igreja, dá dinheiro para ele comprar uma marmita e está tudo bem. Quantos entendem nessa noite? Quantos entendem nessa noite? Diga amém, para mim não ficar sozinho aqui, diga glória a Deus. É esmola na porta da igreja, estamos criando a nossa própria heresia. Por muito tempo a igreja ficou preocupada em expulsar a heresia de dentro da igreja. E esse é o nosso trabalho como pastores, presbíteros, ensinadores. Mas nós criamos a nossa própria heresia. Não, mas isso aqui, se a gente vê bem, não é tão errado. Não tem tanto problema. Poxa vida, é só mais um mendigo no meu coração, comendo esmola do pecado. Não, mas sabe que todo mundo faz. Os tempos mudaram. Eu estou ajudando os outros. Não é assim que nós falamos? Não estou prejudicando ninguém. E aos poucos aquele tribunal vai se tornando um teatro no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 5, as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas. Destruímos o que? Argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o que? Cativo o pensamento, a mente, para torná-la obediente a Cristo. O escravo, irmão, ele gosta de ser escravo? Sim ou não? Ele apanha para trabalhar, sim ou não? Apanha, e não é pouco. Come mal, toma banho ruim, e tem que fazer as suas obrigações. Paulo está dizendo assim, que as armas do cristão não são armas materiais, para destruir o que? Argumentos que nós e o diabo cria. Para o que? Para levar a mente cativa ou escrava de Cristo. Ou seja, identifica-se a zona de conforto e começa agora uma mudança, uma transformação gradual. Aquilo que era só mais uma questão do que eu achava certo e errado, agora é passada pelo crivo da palavra e da vontade de Deus. E agora eu passo a viver uma vida à luz da vontade do Senhor. Quantos entendem isso? Isso é levar o pensamento escravo à obediência de Cristo. No começo, irmão, é na raça. Depois a graça vem e nos unge. Começa a orar para você ver. Os primeiros 2 minutos, irmão, vem tudo na sua cabeça. O São Paulo que está uma beleza.
é o serviço, é o boleto, é a sogra. Daí você lembra do quê? Do que mais? Você lembra daí? E vai lembrando das coisas, irmão. Tudo tira você. Mas aí você leva o seu pensamento ao que é ser cativo de Jesus. E diz: eu vou ficar aqui, mesmo sem sentir nada. Eu vou perseverar, eu vou sair da zona de conforto. Eu vou parar de dar esmola para o meu ego, só acariciando, ouvindo o que eu quero, pensando o que eu quero. E vou agora colocá-lo diante do poder e da palavra de Deus. Amém, querido? A palavra vai vir, o tratamento virá, mas a cura também virá com ela. Aleluia. Deus não quer uma igreja coxa. Deus quer uma igreja que caminha rumo à nova Jerusalém celestial. Uma igreja que levanta a bandeira do Evangelho e permanece na sua presença. Aleluia. Comece a sua saída pelo poder de Deus através da fé e da oração. Pedro e João subiam juntos para o templo orar. Uns buscam o pão, outros buscam a semente para o trigo, para fazer o pão. Alguns só querem as bênçãos e a ajuda, outros querem a fonte e um relacionamento com Deus. Enquanto a oração e o templo para João e Pedro era um caminho para se aproximar de Deus, o templo para o coxo era apenas uma oportunidade de sobrevivência. Você já parou para pensar nisso? Enquanto dois irmãos ali, irmão, tão cheios, indo para a oração, buscando a presença de Deus na mesma igreja, tinha um ali que não estava nem aí para o culto, irmão. Ele queria chegar no final do dia e falar: nossa, hoje deu bom. Veio um senador para a igreja hoje, olha quanto ouro que ele botou aqui. E hoje deu fraco, hoje estava um mal-humorado. Enquanto isso, dois iam para orar. O processo de mudança, queridos, ele começa com o quê? Não é mudar o lugar, não é mudar a aparência, é mudar a intenção do coração. E só o Espírito Santo pode fazer isso, é a palavra. Era o mesmo templo, eram os judeus, os mesmos judeus, só que dois deles estavam usando o mesmo lugar para se aproximar de Deus. Liga a sua televisão, irmão, no sábado cedo lá, qualquer canal. É barracão, irmão, com centenas de pessoas nas igrejas. Gente pulando por cima do outro, para que um palhaço lá na frente passe o suor na sua camisa e dê para as pessoas achando que vão ser curadas. Para que dê uma mofada ungida e a pessoa compra aquilo ali dando uma oferta e vai embora. É igreja. Mas o fundamento do coração é outro. Quantos entendem isso nessa noite? Comece a mudança pela oração e pelo templo, ou seja, por aquilo que é sagrado. Vou falar para nós aqui. A mudança não vai ficar na nossa casa. Amém? Ela começa dentro de nós. E quando eu falo da casa, geograficamente. Terceirizar é achar que mudar o lugar, mudar o nome, mudar o rótulo vai mudar algo. Não. É identificar aonde eu me acomodei na fé e agora mudar a direção. Quebre o ciclo do comodismo. Pare de alimentar a esmola. Ele achou que ia receber mais esmola. Quando Pedro falou assim: olha para mim, garoto. Ele falou: nossa, até que enfim alguém. Pedro falou para ele assim: não, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho uma riqueza celestial. Eu quero dizer para nós nessa noite: há um caminho de mudança para nós, para a igreja, para a nossa família, para as nossas finanças, mas nós precisamos quebrar o ciclo. Como quebramos o ciclo de comodismo? É olhar para aquilo e falar: chega! Que o Senhor estabeleça a sua vontade nesse lugar e as coisas começam a ser transformadas.
Segundo lugar, em primeiro lugar, identifique a sua zona de conforto e comece o processo de mudança. Foi quebrado aquele contrato subliminar entre o povo e o coxo. Segundo lugar, chame a responsabilidade para si. Eu já fui aquele pastor chato que ficava falando, vire pro seu irmão, fale A, fale B. Eu vi que era chato, irmão, eu parei. Mas se eu vou ficar um pouquinho chato só para lembrar os velhos tempos, coloque a mão no seu coração assim. Diga para você mesmo, chame a responsabilidade para você. Pode falar, irmão. Amém. Chame a responsabilidade. O versículo que nós lemos diz assim: fitando os olhos nele. Fitando quer dizer focando os olhos, olhando diretamente nos olhos daquele moço. O que quer dizer isso? Eles não passaram, não ignoraram, não foi mais um dia de oração, não foi mais um mendigo, eles olharam. Eles passam por aquele corredor que eles passam há 20 anos, mas eles olham aquele moço. Só que agora eles estão diferentes. Eles estão cheios do Espírito Santo. Estão cheios da palavra. Eles têm uma ferramenta espiritual agora. E eles olham para aquele moço. Não é possível, cara, eu passar por aqui e continuar assim. Não é possível a minha igreja, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, a minha vocação estar tanto tempo com contato com as coisas de Deus e não ter transformação. Eles olham para aquele moço. Isso demonstra o quê? Sensibilidade. Sensibilidade é o contrário de terceirizar. Por quê? Quem é terceiro sabe disso. O cara que é da empresa principal tira até uma onda com o terceiro, porque, cara, acabou seu contrato, tchau. Eu tenho contato com o patrão, não é assim? Veio aqui, fez um serviço, vai embora, tchau. O patrão não tem que ter dó para mandar embora, porque não é ele que é o patrão daqueles caras ali. Ele chega e manda embora. Sabe quando você percebe que a sua fé está terceirizada? É quando nós perdemos a sensibilidade do que está ao nosso redor, da nossa fé. Eu posso pedir que você ore por mim, mas eu não posso pedir que você acredite por mim. Eu posso pedir para que você ore por mim, mas não posso pedir que você sinta a presença de Deus em meu lugar, que você ame em meu lugar, que você toque em meu lugar, que você cheire em meu lugar, que você tenha atenção, que se relacione no meu lugar. Coma aí uma pratada e que eu estou com fome. Seria bom, irmão, que eu não estaria gordo assim. Coma aí, coma que vai matar a minha fome. Eu estaria esbelto, estaria que nem o Jonatas, esbelta. Professor de educação física. Inveja, viu, irmão? Tem coisa, irmão, que tem que ser nós. Amém? Chamar para si. Dá a camisa 10. Eu sou um 5 mais ou menos, mas dá 10 para mim. Que agora eu vou ter um dia de 10 nessa igreja. Um dia de 10 nesse trabalho, um dia de 10 na minha família, um dia de 10 nessa cidade, e eu vou chamar para mim a responsabilidade, eu vou enxergar, eu vou ver. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Aleluia. Quantos querem essa experiência com Deus a partir de hoje? Não quero só ouvir de Deus, não quero só ler sobre Deus, eu quero viver com Deus, sentir o seu cheiro, o seu calor, a sua palavra, o seu afago. Aleluia. Oh, louvado seja o nome dEle. Ele está entre nós nessa noite. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo que está na sua vida. Aleluia. Olhe diretamente, veja as cores, veja os movimentos, sinta a vida de Deus, sinta o calor de Deus quando Ele fala: olha para nós, menino, olha nos meus olhos, a moeda não vai ser dobrada hoje, mas olha para mim. Pedro e João falou para aquele moço.
o bom samaritano de Lucas diz que ele parou, olhou, e o que os religiosos não fizeram, ele fez. Sempre teremos uma desculpa, queridos, para não olhar. Não é problema meu, não é culpa minha, eu não posso fazer nada. Eu não tenho dinheiro para resolver, não tenho forças, não tenho influências. Nós, como igreja, queridos, precisamos olhar diretamente para os que estão lá fora. Tem muitos na porta, querido, vivendo de esmolas. Muitos pais, muitos filhos, muitos cônjuges, muitos idosos, muitos doentes, muitos encarcerados, que estão aí e nós não vemos. Olha para nós. As pessoas só querem se sentir olhadas, querido. Oh, Espírito Santo. Elas não querem ser mais um nome na lista de membros da igreja. Isso é muito importante, a organização. Mas as pessoas querem ser olhadas. Quantas igrejas que eu já fui, irmão, que eu entrei pela entrada, saí pela saída, sendo bastante redundante aqui, e ninguém notou. Aqui não é o caso. Primeiro dia que eu entrei nessa igreja, irmão, já vim com segundas intenções. Num bom sentido falando. Irmão, nossa, o pessoal veio, todo mundo abraçou, chamou para comer pizza depois do culto. Faturei, irmão. Além de pregar, ainda fui abençoado. Ainda vou embora, entendeu? Não vou esticar muito aqui, não perder o foco. Olha as cores da sua vida. Amém? Olha os movimentos. Sinta o calor da vida. Passa a segunda, volta a segunda. Passa domingo, volta a segunda. Domingo a domingo você não está mais sentindo o cheiro. Não está vendo as cores, porque você está terceirizando para que outro veja e sinta. Aquela rede sua que está lá, amarela de guardada, tira ela um pouco, bota na varanda, está frio, não tem problema, bota uma touca, um casaco. Aquela bicicleta que está lá, enferrujada, põe ela para andar com seu filho, com a sua filha. Aquela Bíblia que está amarelada no Salmo 91, tira, desgruda ela e lê alguma coisa, reaja. Olha para nós, olha para nós. Ele disse olha para nós. Esse olha para nós, queridos irmãos, não é no sentido que Pedro e João iriam resolver algo, mas é um chamamento para mudança de posicionamento, uma chamada para responsabilidade. Eu não posso, mas aquele que está em mim pode. Eu não posso, mas o Jesus de Nazaré está em mim. Ele pode, filho, então olha para mim. Um menino que estava ali há anos só olhando para o chão, olhando para a sacola, olhando para as pessoas, esperando somente as migalhas de uma atenção. Agora, 2 meninos olham para ele e falam, olha para nós. Vê o meu rosto, alguém se importa com você. Olha para nós, porque aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Aleluia. As pessoas não querem saber o quanto eu sou formado. Isso é importante. As pessoas querem saber o quanto Deus fez, está fazendo na nossa vida. Amém. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele disse em Gálatas capítulo 6, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quando Pedro e João diz para aquele moço, olha para nós, ele não está terceirizando, ele falou assim, olha para mim, cara, esquece a minha esmola agora, olha para o que Deus vai fazer na sua vida. É mais fácil dizer, olhe para ele, olhe para aquele. Fugimos da nossa responsabilidade de dizer, porque eu não tenho todas as respostas, não tenho todos os recursos, mas a graça que está sobre mim, então olhe para mim. Qual que é a defesa que o crente tem? Nós criamos essa defesa. Não, eu sou pecador, eu sou miserável. Tá vendo esse pó aqui? Eu sou pior que esse pó que se rejunte. Não olhe para mim, porque eu não sou exemplo para ninguém, porque é só a graça maravilhosa, não podemos fazer nada. Claro, Jesus falou, Paulo disse, sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Agora sobre a fé, o que ele fala? Me imitem. Olhem para a minha vida, o que Deus fez. Eu não tenho as respostas todas. Paulo morreu doente, falido financeiramente, sozinho. Mas ele disse, eu tenho as marcas do que Deus fez na minha vida. É mais fácil falar, olhe para o pastor, ali está um exemplo. Olhe para aquela diaconisa, está um exemplo ali, para aquele presbítero. Olhe para aquele fulano. Será que não tem algo na sua vida, querido, que Deus fez que você não pode falar? Olhe para mim, que Deus fez algo. Eu não sou tão fora assim, eu não sou tão... Sabe, eu tenho alguma coisa. Tem algo aí que Deus fez na sua vida e que está fazendo, que Deus quer que você testemunhe, amém, querido? Que você seja um exemplo, que você passou por propriedade e Deus vai usar essa propriedade para abençoar outras pessoas. Olhe para mim. É isso que Pedro disse para aquele moço. Eu não posso, mas a graça que está sobre mim, ela pode. Hoje os nossos cultos, isso é uma crítica que eu faço para todos nós. Nós não temos espaço como antigamente. Hora dos testemunhos. E aí vinha o irmão contava um testemunho. Eu era moço, ali o meu líder de jovem. Então eu era terrível. Vinha aqui os irmãozinhos falar do testemunho. E às vezes eu confesso o meu pecado, ore por mim, peço perdão agora. Que eu tirava sarro. Pessoas muito simples vinham aqui falar, olha, eu estava sem o pó de café, mas eu orei e Deus foi lá e deu o pó de café para mim. Outro dia eu lembro de um irmão, já está na glória, que falou que ele estava trabalhando no trecho e que a onça tinha comido o dedo minguinho dele. Não tinha nada a ver o testemunho, mas ele falou que Deus livrou ele. E eu tirei sarro, irmão, cometi esse pecado. Mas são momentos que as pessoas vêm até aqui à frente. Eu parei, tá, irmão? Agora eu amadureci, sou adulto. Tenho 2 filhos, tá? Pode vir contar o testemunho que eles... Agora é com outra galera isso aí. Mas são momentos que as pessoas vêm até aqui e dizem não o que estudaram. Olha, o tópico 1, segundo a exegese do grego, do latim. Não. Estão falando, aconteceu comigo. E Deus pode fazer acontecer com você. Hein? Não espere ser um pregador internacional, uma cantora internacional. Deus já pode fazer através de você com as marcas que você tem na presença dEle. Quantos entendem nisso? Não espere ficar milionário, rico, ter um nome proeminente. Deus pode fazer isso, irmão. Eu creio poderosamente nessa palavra. Mas Deus já deu muita prosperidade agora, ontem, hoje. Deus deu livramentos, porque nós temos o que? As marcas de Cristo, aleluia! Olhe para nós somos cooperadores de Deus, não somos protagonistas, mas todo ator principal, ele tem um bom coadjuvante. Ele disse assim, olha para nós, moço, eu era igual a você. A diferença é que a minha paralisia não era nas pernas, era na fé. Eu neguei ele 3 vezes no alpendre. Eu andei 3 anos com ele e eu fui capaz de ignorá-lo na pior hora da vida dele. Mas o 3º dia ele voltou, se apresentou, comeu peixe assado comigo, me perdoou e ainda deu a chave da igreja dele para mim cuidar. Olha para nós, porque o que ele fez comigo, ele fará com você. Bendito seja Deus. Ele toma pela mão direita daquele moço, se levanta, porque responsabilidade, irmão, é risco, e risco é fé. Você parou para pensar, irmão, que ele pega aquele moço, dá o braço aí, João, não vou te derrubar, e puxa ele, e ele levanta, troca. Irmão, e se não dá certo? E se o moço cai? Mas isso, irmão, que é o gostoso. Quando você não terceiriza a fé, você corre o risco, mas também vive o milagre. A Bíblia diz em João capítulo 2 que as talhas de água foram levadas até o mestre-sala.
E quando ele pega aquela água transformada em vinho, ele fala: nossa, que desse vinho que é bom, é português? Quantos anos? Durante a caminhada dos diáconos, aquela água foi transformada em vinho. A fé, querida, é uma vivência diária. E Deus vai fazer conforme nós andamos. Amém, querido? Você vai andando e Deus vai fazendo. Não espere o céu se abrir e descer um anjo com uma espada de fogo. Foi feito muito isso no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos. Agora Ele vai fazer durante a sua vida. Você contará grandes milagres. E terceiro, para nós orarmos: a fé e a vida começam com o que você tem para dar e não para receber. Eu vou repetir o palavrão aqui, muito grande a frase, mas não consegui fazer menor. A fé e a vida começam com o que você tem para dar e não o que você tem para receber. Estou falando sobre não terceirizar a fé e a vida. Terceirizar o que é? O que eu não tenho, eu passo para outro fazer porque ele tem. Sim ou não? Isso é terceirização. Pedro e João falou assim para o moço: nós não temos prata, não temos ouro. Ou seja, filho, materialmente eu não posso te ajudar. Eu tenho mais. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Talvez você está esperando a vida e a fé, a devoção, a vida cristã, que Deus faça, para que você possa fazer, que Deus te dê, para que você possa fazer algo. Eles não tinham prata e ouro, mas eles tinham o quê? Jesus e o seu poder. Prata e ouro não iriam resolver a vida daquele mendigo. Ia ser só mais uma ficha, só mais uma caixa de leite, mais uma moeda, e ele estaria ali novamente. O material é importante, querido, mas não é o essencial. Não é a raiz da questão. Quando nós estamos no deserto, nós não queremos sorvete, Coca-Cola e chocolate, nós queremos água. Água. Eu poderia falar aqui para você 7 passos para você ser próspero financeiramente, 10 passos para o seu casamento ser abençoado, 20 passos para o seu ministério bombar. Podia aqui, irmão, falar um monte de lorota, mas isso só é de pirona, só baixa a febre. Deus, Ele quer curar, querido, o âmago do nosso coração. O material, a prata e o ouro vai vir, amém? Quantos creem nisso? A prata, o ouro vai vir, mas antes da prata vem o quê? O Jesus de Nazaré. O mendigo parou de olhar para as mãos do que dava a esmola, olha para o rosto daqueles discípulos e da voz sai: levanta e anda. Tira os seus olhos do material um pouco e busque enxergar o que você já tem. E o que você tem hoje? Prata, um pouquinho de prata, bom também, divide com nós. Ouro, melhor ainda, fazemos anel. Isso aqui é metal puro. Chegar perto, não fica nem fica nada. Bom, ouro. Mas e o Jesus de Nazaré? Tem aí? Hein? Tem a presença dele? Tem a presença no nosso coração? Eu tenho a certeza que tem. Eu tenho a certeza que tem. Você só precisa crer pela fé e verbalizar e praticar isso, que Jesus de Nazaré mora em você e você é templo de Deus. Louvado seja o nome dele. Então não é o que você recebe da vida, é o que você dá para ela. Jesus foi o suficiente para aqueles discípulos. Eu vou finalizar. Chamou o louvor. Sabe qual que é o contexto desses discípulos?
maioria pessoas simples, pescadores, pedreiro, carpinteiro, trabalhava por dia. Agora eles deixam a profissão para seguir Jesus. Do que eles vivem agora? Da oferta da Maria, da viúva, da oferta daquelas que abençoavam o ministério de Jesus. Deixa eu te contar um detalhe. Nessa época Jesus já tinha sido ascendido ao céu. Então o que quer dizer? Que o caixa baixou. Porque a estrela que chamava as multidões não estava entre eles. Agora a responsabilidade era de quem? Do Pedro, do Tiago, do João, do André. Eles não tinham prata e ouro. Talvez você está aqui hoje com essa falta, dizendo: não sei como é que vai fechar o dia 10, vou até trazer para cá o dia 30. Eu não tenho a prata e o ouro. Mas você tem o Jesus de Nazaré, que é dono da prata e do ouro. Quantos entendem e creem nessa palavra? Quando ele fala, ele não fala Jesus o ungido, o Jesus o Messias, ele não fala o Jesus o leão de Judá, ele não fala o Jesus rei dos reis, ele não fala o Jesus todo-poderoso, o majestoso. Ele fala o Jesus de Nazaré, de uma periferia de Israel. Ele está dizendo assim: eu não tenho a prata, menino, eu não tenho ouro, você pode ir embora com fome hoje, mas eu tenho uma coisa: o Jesus que é servo e rei, que foi de Nazaré e que está dentro de mim agora, ele pode te curar, para que você levante daí, tenha dignidade, trabalhe agora, faça a sua vida e siga o seu caminho. Não tenha vergonha do seu sobrenome, do lugar que você mora. Jesus de Nazaré está lá. Minha casa é alugada, não tem problema. Jesus de Nazaré, ou seja, ele é Jesus de todos. Ah, minha casa é dois quartos, meu carro é simples. A prata e o ouro que Deus te deu, querido. O homem não é medido pelo que ele tem, mas pela fé que ele carrega em Deus. Amém. Ele está dizendo para aquele moço: prata e ouro, menino, você vai pisar quando você for salvo. A vida inteira você foi um mendigo, recebeu doações das pessoas. Eu vou te dar dignidade agora. Saiba de uma coisa: a promessa que eu tenho é que se Jesus de Nazaré, está no texto, ele vai voltar para a restauração. E naquele dia nós vamos pisar em ruas de ouro e de cristais. Louvado seja o teu nome, Senhor. O ouro lá nós vamos pisar para dizer que tudo isso aqui vai passar. O que vai permanecer é uma riqueza eterna em Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? São 8 horas. Eu vou orar com todos aqui em 6 minutos e vamos encerrar o culto. Mas eu quero desafiar o seu coração nessa noite. Ah, pastor, hoje foi braba a coisa, hein? Domingo já foi difícil, mas hoje eu acho que o Senhor deu uma apertada a mais. Deus ama a sua vida. A Bíblia diz que Ele ama e corrige todo aquele que é filho. A palavra vem trazer o que? Direção e limpeza. Nós todos os dias estamos sendo preparados por Ele. Amém? Pegue essa palavra nessa noite no seu coração. Pegue pela fé. Chame a responsabilidade. Que o Senhor nesse momento de oração faça você enxergar qual áreas que você terceirizou a sua fé, terceirizou a sua vida, e peça para que o Senhor te dê de volta as rédeas da decisão da vida, a vida agora, da vida hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra e quer dar uma decisão, tomar um passo a mais, você vai sair do seu lugar e vai vir até perto do altar.
nós vamos orar pela sua vida. Você que entrou aqui enfermo fisicamente, emocionalmente, precisando de oração, você vai sair do seu lugar e vir até aqui. Você que crê pela fé, você que tem uma semana de desafios hoje, essa semana, decisões para ser tomadas, e crê que Deus pode intervir, você vai sair do seu lugar e vir até a frente. E nós vamos orar pela sua vida, impor as mãos sobre você, e o Espírito Santo vai agir no seu coração e na sua vida. Se tem alguém interessado que a sua vida dê certo, esse alguém é Jesus. Isso, pode vir. Vamos louvá-lo. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Feche seus olhos. Oh, sinta Ele tocar o seu coração nessa noite. Eu creio como nunca nessa palavra. Eu estou pregando aqui como se fosse o último dia da minha vida. Eu vou descer desse altar deixando tudo que Deus colocou no meu coração, crendo que Deus é poderoso para fazer e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia. Feche seus olhos. Louve. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Jesus. Te bendizemos, Pai. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro. Abra o seu coração nessa noite, neste lugar. Há uma unção de alívio neste lugar, de refrigério, uma unção de cura. Você que está assistindo pelo vídeo, seja tocado agora, seja tocado agora, seja visitado no seu lar agora. Após essa gravação, a mesma presença de Deus visita o seu coração e a sua mente, porque Ele é um Deus vivo, Deus real. Aleluia. Sim, Pai. Te adoramos neste lugar. Age entre nós, Espírito Santo. Rios de água viva. Comece a curar, Pai. Comece a curar agora as enfermidades nesse lugar. Pela fé, nós invocamos o nome de Jesus, o Deus que é vivo e reina. Sim, Senhor. Toque-nos nessa noite. Seja o teu nome, Jesus. Abençoado. Abençoado. Isso. Coloca a mão no seu coração agora. Pai,
estamos na sua presença, neste lugar de oração. Esse lugar não é outro senão casa de oração, casa de misericórdia, Pai. Aqui os coxos entram e saem sarados, Pai. Coxos da alma, da mente, cansados, sobrecarregados, Pai. Aqui nós não damos esmolas, não estamos nessa condição, Pai. Estamos aqui porque somos filhos da graça, da superabundante graça de Deus. A graça que não é dada em gotas, a graça que não é dada por medida, mas que é derramada como um rio, Senhor. A minha oração nessa noite é que esse rio da graça visite agora as famílias e lares aqui representados. Toque-os com a tua graça, toque-os com a tua presença. Visite, Senhor, cada coração e mente, Pai. Cobre com teu renovo espiritual, com a tua fortaleza, Pai. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Que a graça superabundante, Senhor, seja derramada. O óleo da unção, Pai. A unção que quebra o... Visite agora com a tua fortaleza. Ah, Pai, renove essa... Jesus, Pai, comece a tocar, Senhor, visitando, ó Pai, ajudando os teus filhos. Ore isso, ore onde você estiver agora, Pai, toque, abençoe, Pai, fortaleça com a tua ajuda, renove as armas dessas milícias espirituais, Pai. Unge, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção, com o teu santo óleo, Pai. Visita a tua filha da planta dos pés ao alto da cabeça, Pai. O lar, a casa, Senhor, os filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos nisso. Abençoe esse ministério de louvor, Pai. Ministros e ministras de Deus. Continue ungindo, usando os teus filhos por onde eles passarem, Pai. Cada nota, cada louvor, os céus continuem abertos, Pai. Os irmãos do som, Deus, visita com a tua presença. Traz a fortaleza, traz o conforto, traz a tua graça, Pai. Os diáconos, presbíteros, ó Pai, visita com teu poder. Nosso pastor, visita ele aonde ele estiver, Pai. A Joelma, cobre com a tua graça. Os enfermos da nossa igreja, Senhor, que estão agora no lar, visita a Dona Esther, a Alice, a Dona Helena, cobre todas, ó Pai, com a tua bênção, Senhor. Que aquela cama, Senhor, ela seja aliviada e que eles tenham um sono tranquilo, Senhor. Nós sabemos que a idade chega, o tempo passa para todos, mas o Senhor é dono dos nossos dias, ó Pai. Abençoe as mãos que cuidam dessas senhoras. Honra a fé delas, ó Pai. Honra a vida, honra a dedicação, Pai. Ah, que essa responsabilidade seja honrada diante do Senhor, seja recompensada, Pai. Visite a Dona Marina que está em recuperação, Pai. Visite agora a tua filha, estive com ela no hospital, Pai. Agora está na sua casa. Traz a recuperação, Pai, pronta e integral aonde ela estiver agora.
dos seus filhos, a preocupação. Traga paz, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, netos, noras. Abençoe a família lutada. O nosso irmão Marcinho está aqui, Luiz, Tagé, todos, ó Pai. Nós sabemos o quanto é difícil esse momento, mas o Senhor é conosco, Pai. Nós como igreja abraçamos os teus filhos, ó Pai. Abraçamos eles com o conforto de Deus, com o calor do Senhor, para que eles consigam atravessar esse momento debaixo da sua presença e da sua paz. Abençoe a nossa semana, Pai. Colocamos a nossa semana diante do Senhor, as nossas decisões, todo atrapalho do inimigo, toda armadilha seja quebrada no sangue, no nome de Jesus. Tudo aquilo que quer nos afastar do Senhor e apagar a nossa fé, que nessa semana, Senhor, seja uma semana iluminada pela presença de Deus. Traz o livramento, Pai, os que trabalham na estrada, os que trabalham no campo com ferramentas, os que trabalham, ó Pai, para outras pessoas, onde eles pisarem, Senhor, que a Tua bênção seja derramada, a Tua graça, Pai. Oh Deus, visita a vida do Vitor, Pai. Cada Nós somos como Pedro e João nessa noite, orando no templo, orando no templo, orando no templo. É só oração, querido. Não tem outro caminho, não tem outro atalho que não seja a oração. Ele não mandou um assessor, Ele mandou o seu Espírito Santo, Ele mandou Jesus. Ore. Pastor, não tem como mais, eu tentei tudo. Você não tentou orar mais. Ore até que Ele venha, até que o refrigério venha. Hoje começou um processo na sua vida, mas amanhã é o segundo passo. É o segundo passo de uma jornada transformadora, de responsabilidade da fé e da vida. Não é o outro, não é culpa dele e dela, é culpa nossa. E nós nos arrependemos nessa noite, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, aquilo que infringiu e entristeceu o seu coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e iniquidades, Senhor. Não queremos brincar de igreja e religião, mas queremos estar totalmente entregues a Ti, a Sua graça, a Sua graça, em nome de Jesus. Amém, querido. Procure alguém para você abraçar agora. Abraça esse alguém aí. Isso. Vai ser o abraço de Deus agora. Abraça. Não deixe ninguém sozinho. Procure alguém para abraçá-lo. Oh Deus, toque-os, Pai. Toque-os, Senhor. Toque-os com a Tua presença. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Toda a glória ao nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua vida, ao presbítero Jonas, o pastor Jonas esteve na direção do culto, os meninos do louvor aqui, os irmãos do som.
Deus abençoe da mídia, aos diáconos, diaconisas. E mais uma semana se inicia e nós continuaremos na presença de Deus. Amém, queridos? Estenda suas mãos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com você, sua família e sua casa, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. Foi tu que prometeste, eis que veio sem demorar. E eu estou esperando com o coração ardente. Volta logo. Foi tu que prometeste, eis que veio sem demorar. E eu estou esperando com o coração ardente. Volta logo. Te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim.